Irmão, vamos ler neste momento alguns versículos que se encontram no livro de Mateus, o capítulo 28, e o versículo 16 a seguir, Mateus 28, 16 a seguir, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Dos séculos. Amém. Uma coisa interessante, irmãos, quando Jesus diz assim: todo o poder é me dado na terra e no céu. Aí, lá atrás, Jesus, quando alguém fizer uma pergunta sobre a vinda de Jesus e como isso seria acontecido, e Jesus diz que isso não compete a eles esperar, porque o dia e a hora, ele disse, ninguém sabe senão o Pai. Naquela hora que Jesus falou, naquele momento que Jesus aqui ainda na terra, Jesus não sabia, ele afirma, ninguém sabe senão o Pai. Entretanto, hoje, não há nada encoberto de Jesus. Jesus sabe o dia e a hora em que irá vir para buscar a sua igreja. Porque ele afirma, e Jesus não é homem para que minta, ele diz em Mateus capítulo 28, e o versículo 18 ele diz: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. É dado todo o poder no céu e na terra. Isso significa que nada se furtará diante da sua visão. Nada se furtará diante da sua compreensão. Nada se furtará diante de Jesus. Mas ele continua incentivando os discípulos. No capítulo 28, e o versículo 19, ele diz: Portanto, isso é, já que todo o poder foi me dado na terra e no céu, ele diz: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até a consumação do século. Olha, irmão, ensinando-os a guardar. A nossa regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada, os ensinamentos de Jesus. Já conversei com alguém, pastores, amigo meu, e ele disse para mim: Juraci, isso aqui é muito duro. Um certo pastor disse a mim: Juraci, se eu for ensinar a verdade a essa mocidade, não vai ficar ninguém na igreja. Ele gostava muito de shows, de movimento dentro da igreja. E eu fui obrigado a dizer: pastor, isso não segura crente na igreja. A igreja pode estar cheia, mas de pessoas não convertidas. Quem mantém o homem, quem segura o homem, é a palavra de Deus. Quem edifica o homem é a palavra de Deus. Shows dentro da igreja, esses movimentos, é bom para atrair, mas que não segura ninguém e não firma ninguém. E nem aumenta a fé. Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu preciso crer na Bíblia, que tudo que estiver escrito na Bíblia é pecado. Eu tenho um irmãozinho, que eu não vou dizer aonde, o estado, é em outro estado, que está, de tanto assistir alguns vídeos na internet, em vez de melhorar, piorou.
Irmãos, a Bíblia é a maior fonte. Eu gosto de ler. Já li muito Abraão de Almeida, Vimalgos, quando existia, aquele grupo lá do Rio Grande do Sul. Silas Malafaia, li coleções inteiras. Pessoas seculares, como os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Thomas Hobbes, como o escritor Humberto Eco, como a escritora Adelaide Carrares, o escritor católico, autor de 2 livros, pequenos livros, mas muito interessante. Esqueci o nome dele, mas um dos livros é O Diabo Cor-de-Rosa. São 2 livros, Deus Negro e o Diabo Cor-de-Rosa. Então, tudo isso é importante. A leitura, ela melhora o seu conhecimento. Você viaja sem sair, conseguir ler a Bíblia 4 vezes. Mas quem edifica o homem é a palavra de Deus. E esse irmão, de tanto ele ler, encontrou alguém com aquela história de tentando traduzir o que a gente já sabe, que é aquela linguagem do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então que Jesus não é Jesus, mas que Jesus é Yeshua, mas que Deus não é Deus, que Deus é isso, aquilo. Irmão, deixa eu explicar um negócio aqui. A nomenclatura, ou as nomenclaturas, Deus, Jesus e o Espírito Santo, elas não têm valor diante de Deus. Vamos parar com isso. A nomenclatura pouco importa para Deus. Eu já disse muitas vezes e vou continuar afirmando: Deus não olha o que você fala, o que você faz, mas o que está por trás. Às vezes é preciso corrigir alguém, mas num bom sentido. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo. É um grande pregador, eloquente. E no começo da carreira dele, ele ia orar por alguém, e nessa oração ele dava trabalho ao Espírito Santo do Senhor. No processo de... Por que ele dava trabalho? E ele ia orar por alguém para que Jesus ajudasse alguém. Ele orava assim: Jesus vai de encontro a essa pessoa. E eu disse: para um pouco, venha cá, meu irmão. Eu sei... Deus conhece, Deus não está nem aí para a nomenclatura. Mas o que você quer pedir a Deus não é o que você está pedindo. Você quer pedir para que Deus vá ao encontro dessa pessoa, para que Deus dê vitória, indo ao encontro e dando vitória. Quando você manda Deus ir de encontro, está mandando Deus confrontar, certamente a pessoa vai morrer. Porque quem resistirá ao Espírito Santo do Senhor? Entretanto, Deus, que pouco importa para a nomenclatura, Deus entendia, eu sei disso, plenamente, que ele não estava pedindo para matar. Ele estava pedindo para que Deus socorresse aquela pessoa. Mas eu precisei conversar com ele para ele melhorar o que estava pedindo a Deus. Porque a nomenclatura pouco importa. Pouco importa aqui que quem mandou falar foi Yeshua, foi Jesus, foi Josué. O que importa é que devemos seguir os ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia é o pão que alimenta a nossa alma. A Bíblia diz que no último dia da festa, veio o primeiro dia da grande festa, as pessoas: cadê Jesus? Veio o segundo dia da festa, cadê Jesus? As pessoas atônitas, certamente pensaram: Jesus fugira do debate. Ele teve medo. Não é que Jesus tem um tempo e o tempo é o dele. Jesus não deve satisfação a ninguém. E a Bíblia diz que no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus aparece de repente no meio da festa e diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem tem sede? Ah, Juraci, mas quem falou isso foi Yeshua, quem falou... Irmãos, Jesus, essas palavras não têm muito valor diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe a quem você está pedindo. A quem? Aquele homem que morreu lá no Calvário,
que derramou a sua última gota de sangue. Pouco importa como é que chamam ele. Lembra daquele cego que Jesus cospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos dele e manda ele. Daí ele volta a ver e alguém pergunta. Aí começa aquela loucura para condenar Jesus, os escribas e fariseus. E chega para aquele homem e diz assim: este homem é pecador. O cego não perguntou o nome, porque o cego não sabia. O cego não conhecia Jesus, não sabia. Mas o cego vira para ele e diz assim: olha, aleluia, eu não sei se ele é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora estou vendo. Então, o que importa, irmão? Nesses últimos dias, o inimigo tem se levantado, tentando confundir a igreja de Cristo. Homens de grandes pensadores do Evangelho têm se envenenado e têm contaminado a igreja do Senhor. Pouco importa se chamamos de Deus, se chamamos de Jeová. Pouco importa se fazemos apenas como Mardoqueu, que disse que se você não for, de outro lugar virá o socorro para os judeus. Jesus não está nem aí para essa questão secular. Jesus não está nem aí para os títulos. Jesus não está nem aí como nós vamos nos dirigir para Ele na nossa linguagem. Mas é com que coração estamos nos dirigindo para Ele. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador, mas se esse pecador se arrepende, a esse Deus ouve. Quando aquela mulher no tanque de Jacó, Jesus faz uma das mais belas e profundas das afirmativas, dizendo à mulher: ora vem e agora é a hora, e que nem neste monte e nem em Jerusalém, mas o lugar de adorar a Deus. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, pouco importa como você se dirige verbalmente para Jesus, porque Jesus não vai ouvir as suas palavras não têm muito sentido. Jesus vai consultar seu coração. Jesus vai ouvir seu coração. Quantas vezes já choramos em silêncio, porque sabíamos que as nossas palavras nada adiantaria. E Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, entrou com providência. Mas Juraci, não foi Jesus, foi Yeshua, pouco me interessa. Eu estou clamando ao homem da cruz, o homem que venceu a sepultura e que está à destra de Deus e que está aqui ao meu lado agora, porque eu creio nessa palavra viva e verdadeira. Então, vamos continuar pregando a palavra de Deus. Vamos continuar pregando essa palavra, dizendo para as pessoas que ainda existe esperança. Ainda existe esperança para você. Não interessa o que você tenha feito, mas ainda existe esperança. Então, bom dia na paz do Senhor.